Cálculo 4, unidade 3, aplicações. Sistemas, massa-mola, movimento livre não amortecido. Lei de Hooke. Suponha que uma mola flexível esteja suspensa verticalmente em um suporte rígido e que então a massa seja conectada à sua extremidade livre. A distensão ou elongação da mola naturalmente dependerá da massa. Massas com pesos diferentes distenderão a mola diferentemente. Pela lei de Hooke, a mola exerce uma força restauradora, F, oposta à direção do alongamento e proporcional à distensão, S. Enunciando de forma mais simples, F é igual a Ks, onde K é uma constante de proporcionalidade chamada de constante da mola. A mola é essencialmente caracterizada pelo número K. Por exemplo, se uma massa de 10 libras alonga em meio pé uma mola, então 10 é igual a 1 meio de K, implica que K é igual a 20 libras por pés. Então, uma massa de, digamos, 8 libras necessariamente estica a mesma mola somente 2/5 pé. Segunda lei de Newton. Depois que uma massa M é conectada a uma mola, provoca uma distensão S na mola e atinge sua posição de equilíbrio, no qual seu peso W é igual à força restauradora Ks. Lembre-se de que o peso é definido por W igual a mg, onde a massa é medida em slugs, quilogramas ou gramas, e G é igual a 32 pés por S ao quadrado, 9,8 ms ao quadrado ou 980 centímetros por S ao quadrado, respectivamente, conforme indicado na figura. A condição de equilíbrio é mg igual a Ks ou mg menos Ks igual a zero. Se a massa for deslocada por uma quantidade x de sua posição de equilíbrio, a força restauradora da mola será então K de x mais S. Supondo que não haja forças de retardamento sobre o sistema e supondo que a massa vibre em ação sem a ação de outras forças externas, movimento livre, podemos igualar F com a força resultante do peso e da força restauradora. M de d ao quadrado x sobre dt ao quadrado é igual a menos K, que multiplica S mais x, mais mg, que é igual a menos kx, mais mg menos ks, que é igual a menos kx, pois mg menos ks é igual a zero. O sinal negativo indica que a força restauradora da mola age no sentido oposto ao movimento. Além disso, podemos adotar a convenção de que deslocamentos medidos abaixo da posição de equilíbrio são positivos. Veja a figura. Equação diferencial do movimento livre não amortecido. Dividindo 1 pela massa m, obtemos a equação diferencial de segunda ordem, d ao quadrado x sobre dt ao quadrado mais k sobre m de x igual a zero, ou d ao quadrado x sobre dt ao quadrado mais w ao quadrado x igual a zero, onde w ao quadrado é igual a k por m, k sobre m. Dizemos que a equação 2 descreve um movimento harmônico simples ou movimento livre não amortecido. Duas condições iniciais óbvias associadas com 2 são x de 0 igual a x0 e x' de 0 igual a x1, representando, respectivamente, o deslocamento e a velocidade iniciais da massa. Por exemplo, se x0 maior que 0, x1 menor que 0, a massa começa de um ponto abaixo da posição de equilíbrio com uma velocidade inicial dirigida para cima. Quando x1 igual a 0, dizemos que ela partiu do repouso. Por exemplo, se x0 é menor que 0, x1 igual a 0, a massa partiu do repouso de um ponto módulo de x0 unidades acima da posição de equilíbrio.
Solução e equação do movimento. Para resolver a equação 2, observamos que as soluções da equação auxiliar m² mais w² igual a zero são números complexos m1 igual a wi, m2 igual a menos wi. Observemos que a equação 2 a que nos referimos é a equação d² dx sobre dt² mais w² x igual a zero. Então, nós teremos xt igual a C1 cosseno de WT mais C2 seno de WT, onde w² é igual a K sobre M. Dizemos que a equação 2 descreve um movimento harmônico simples ou movimento livre não amortecido. Duas condições iniciais óbvias associadas com 2 são x0 igual a x0 e x' de 0 igual a x1, representando respectivamente o deslocamento e a velocidade iniciais da massa. Por exemplo, se x0 maior que 0, x1 menor que 0, a massa começa de um ponto abaixo da posição de equilíbrio, com uma velocidade inicial dirigida para cima. Quando x1 igual a 0, dizemos que ela partiu do repouso. Por exemplo, se x0 menor que 0, x1 igual a 0, a massa partiu do repouso de um ponto módulo de x0, unidades para cima da posição de equilíbrio. O período das vibrações livres descritas por 3 é t igual a 2π sobre w e a frequência é f de igual a 1 sobre t, que é igual a w sobre 2π. Por exemplo, para xt igual a 2 cosseno de 3t menos 4 seno de 3t, o período é 2π sobre 3 e a frequência é 3 sobre 2π. O primeiro número significa que o gráfico de xt repete-se a cada 2π sobre 3 unidades. O segundo número significa que há 3 ciclos do gráfico a cada 2π unidades, ou equivalentemente, que a massa está sujeita a 3 sobre 2π vibrações completas por unidade de tempo. Além disso, é possível mostrar que o período 2π sobre w é o intervalo de tempo entre dois máximos sucessivos de xt. Lembre-se de que o máximo de xt é um deslocamento positivo correspondente à distância máxima atingida pela massa abaixo da posição de equilíbrio, enquanto o mínimo de xt é um deslocamento negativo correspondente à altura máxima atingida pela massa, acima da posição de equilíbrio. Vamos nos referir a cada caso como deslocamento extremo da massa. Finalmente, quando as condições iniciais forem usadas para determinar as constantes C1 e C2 em 3, diremos que a solução particular resultante ou a resposta é a equação do movimento. Exemplo 1. Movimento livre não amortecido. Uma massa de 2 libras distende uma mola em 6 polegadas. Em t igual a 0, a massa é solta de um ponto 8 polegadas abaixo da posição de equilíbrio, a uma velocidade de 4 sobre 3 pés por s para cima. Determine a equação do movimento livre. Então, a solução, como estamos usando o sistema de unidades de engenharia, as medidas dadas em polegadas devem ser convertidas em pés. 6 polegadas é igual a 1 sobre 2 pé. 8 polegadas é igual a 2 sobre 3 pé. Além disso, precisamos converter as unidades de peso dadas em libras em unidades de massa de m igual a WLG. Temos m igual a 2 sobre 32, que é igual a 1 sobre 16 slug. Além disso, além de Hooke, 2 é igual a K de 1/2, implica que a constante de mola é K igual a 4 libras por pé. Logo, a equação resulta em 1 sobre 16 d² x sobre dt² igual a menos 4x. Ou d² x sobre dt² mais 64x igual a 0. O deslocamento e a velocidade iniciais são x0 igual a 2 terços, x' de 0 igual a menos 4 terços, onde o sinal negativo na última condição é uma consequência do fato de que, dada a massa
a massa uma velocidade inicial na direção negativa ou para cima. Como w² é igual a 64 ou w é igual a 8, a solução geral da equação diferencial é xt igual a C1 cosseno de 8t mais C2 seno de 8t. Sistema massa-mola, movimento livre amortecido. O conceito de movimento harmônico livre é um tanto quanto irreal, uma vez que é descrito pela equação 1, sob a hipótese de que nenhuma força de retardamento abre sobre a massa em movimento, a não ser que a massa seja suspensa em um vácuo perfeito. Haverá pelo menos uma força contrária ao movimento em decorrência do meio ambiente, conforme mostra na figura. A massa poderia estar suspensa a um meio viscoso ou conectada a um dispositivo de amortecimento. Equação diferencial do movimento livre amortecido. No estudo de mecânica, as forças de amortecimento que atuam sobre um corpo são consideradas proporcionais a uma potência de velocidade instantânea. Em particular, vamos supor durante toda a discussão subsequente que essa força é dada por um múltiplo constante de dx sobre dt. Quando não houver outras forças externas agindo sobre o sistema, segue da segunda lei de Newton que m de d ao quadrado x sobre dt ao quadrado é igual a menos kx menos beta dx sobre dt, onde beta é um dispositivo chamado de constante de amortecimento e o sinal negativo é uma consequência do fato de que a força amortecedora age no sentido oposto ao do movimento. Dividindo-se a equação pela massa m, obtemos a equação diferencial do movimento livre amortecido d ao quadrado x sobre dt ao quadrado mais beta sobre m dx dt mais k sobre mx igual a zero, ou d ao quadrado x sobre dt ao quadrado mais 2 lambda dx sobre dt mais w ao quadrado x igual a zero, onde 2 lambda é igual a beta sobre m e w ao quadrado é igual a k sobre m. O símbolo 2 lambda foi usado somente por conveniência algébrica, pois a equação auxiliar é m ao quadrado mais 2 lambda m mais w ao quadrado igual a zero, e as raízes correspondentes são, portanto, m1 igual a menos lambda mais raiz quadrada de lambda ao quadrado menos w ao quadrado, m2 é igual a menos lambda menos raiz quadrada de lambda ao quadrado menos w ao quadrado. Podemos agora distinguir três casos possíveis, dependendo do sinal algébrico de lambda ao quadrado menos w ao quadrado, como cada solução contém um fator de amortecimento e elevado a menos lambda t, onde lambda é maior que zero, e o deslocamento da massa fica desprezível após um longo período. Caso 1, lambda ao quadrado menos w ao quadrado maior que zero. Nessa situação, dizemos que o sistema é superamortecido, pois o coeficiente de amortecimento beta é grande quando comparado com a constante da mola K. A solução correspondente é xt igual a C1 elevado a m1 de t mais C2 elevado a m2t, ou xt igual a elevado a menos lambda t, que multiplica C1 elevado C1 que multiplica E elevado a raiz quadrada de lambda ao quadrado menos W ao quadrado T, mais C2 que multiplica E elevado a menos raiz quadrada de lambda ao quadrado menos W ao quadrado T. Essa equação representa um movimento suave e não oscilatório. Caso 2, lambda ao quadrado menos W ao quadrado igual a zero. Dizemos então que o sistema é criticamente amortecido, pois qualquer acréscimo na força de amortecimento resulta em um movimento oscilatório. A solução geral é xt igual a C1 E elevado a M1t mais C2T E elevado a M1t, ou xt é igual a E elevado a menos lambda t, que multiplica C1 mais C2 de t. Caso 3, lambda ao quadrado menos w ao quadrado menor que zero.
Nesse caso, dizemos que o sistema é subamortecido, pois o coeficiente de amortecimento é pequeno quando comparado com a constante da mola. As raízes M1 e M2 agora são complexas. M1 é igual a menos lambda mais raiz quadrada de W ao quadrado menos lambda ao quadrado I. M2 é igual a lambda menos raiz quadrada de W ao quadrado menos lambda ao quadrado I. Assim sendo, a solução geral da equação é xt igual a E elevado a menos lambda t, C1 cosseno de raiz quadrada de W ao quadrado menos lambda ao quadrado t, mais C2 seno de raiz quadrada de W ao quadrado menos lambda ao quadrado t. Conforme indicado na figura, o movimento descrito é oscilatório, mas por causa do fator E elevado a menos lambda t. As amplitudes de vibração tendem a zero quando t tende a infinito. Então, aqui nós temos alguns exemplos de movimento superamortecido. Tá? Então, a gente pode verificar que a solução do problema de valor inicial da equação d ao quadrado x sobre dt ao quadrado mais 5dx sobre dt mais 4x igual a zero, onde x de 0 é igual a 1 e x' de 0 é igual a 1, é xt igual a 5 sobre 3 é elevado a menos t, menos 2 sobre 3 é elevado a menos 4t. O problema pode ser interpretado como representando um movimento superamortecido de uma massa em uma mola. A massa parte de uma posição, uma unidade abaixo da posição de equilíbrio, a uma velocidade de 1 pé por s para baixo. Para esboçar o gráfico de xt, encontramos o valor de t para o qual a função tem um extremo, isto é, o valor de t para o qual a derivada primeira velocidade é zero. Diferenciando, obtemos x' de t igual a menos 5 terços de e elevado a menos t, mais 8 terços de e elevado a menos 4t. Logo, x' de t igual a zero implica e elevado a 3t igual a 8 sobre 5, ou t igual a 1 sobre 3 ln de 8 sobre 5, que é igual a 0,157. Segue do teste da derivada primeira, bem como da nossa intuição física, que é x de 0,157 é igual a 1,069 pé. É realmente um máximo. Em outras palavras, a massa atinge o deslocamento extremo de 1,069 pé abaixo da posição de equilíbrio. Devemos também verificar se o gráfico cruza o eixo t, isto é, se a massa passa pela posição de equilíbrio. Isso não pode ocorrer nesse caso, pois a equação xt menos 0, ou e elevado a 3t igual a 2 sobre 5, tem a solução irrelevante fisicamente, t igual a 1 sobre 3 ln de 2 sobre 5 igual a menos 0,305. O gráfico de xt e alguns dados pertinentes são apresentados na figura. Vejamos aqui o gráfico de xt e alguns dados que são pertinentes à equação. Bons estudos!